Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade do início de mais um culto de adoração, de louvor ao Senhor. Você que já está conectado, o nosso convite é para que você esteja chamando aí os irmãos que ainda não estão conosco, participando, que você possa estar aí no grupo de WhatsApp, passando a informação que já estamos aí no início do programa, da programação desse culto. Que seja um culto de louvor, de adoração ao Senhor, que você possa sentir a presença desse Deus Todo-Poderoso. Que na sua casa você não esteja apenas assistindo o culto, você esteja participando do culto, abrindo seus lábios, adorando a Deus, entregando ao Senhor sua oferta de adoração, de louvor ao nosso Deus. Eu quero iniciar esse culto orando. Quero convidar você que está na sua casa para junto comigo elevar sua voz a Deus em oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, te damos graças pelo início desse culto, pela oportunidade dos irmãos que estão, ó Pai, nos seus lares assistindo, ó Pai, acompanhando este culto. Meu Cristo amado, que seja também, ó Pai, um momento de louvor, de adoração, ó Deus, na vida de cada um deles, que eles possam se alegrar em Ti, possam se regozijar no Senhor, possam ser alimentados espiritualmente através, ó Deus, a exposição da Tua Palavra. Deus, nós Te oramos também pedindo perdão pelos pecados cometidos, pedindo perdão, Senhor, pelos pecados da nossa nação, Te pedindo, Senhor, que o Senhor tenha piedade de tudo que a nossa nação tem enfrentado, que o Senhor tenha piedade, tenha misericórdia, Senhor, dos governantes dessa nação, dando a eles direção e sabedoria. Senhor, abençoa todos que estarão conosco, participando essa noite deste culto, Pai. Adoramos a Ti, exaltamos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 12. Nós vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Isaías capítulo 12 é um capítulo pequeno, são 6 versículos. Você vai me acompanhar nessa leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Orarás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te irasse contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Lembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas. Saiba isso em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Que você possa guardar esse texto e continuar lendo durante a semana, sendo um texto de meditação para a sua vida. Adoremos ao Senhor, irmãos, com o hino 107 da harpa cristã. Convido você para abrir sua harpa e cantar comigo nesse início de culto as promessas firmes do Senhor. Tudo pode passar, irmãos. O Senhor disse: passarão céus e terra, mas as suas palavras não vão passar. O que temos vivido, queridos, é o cumprimento das Sagradas Escrituras. Não deve nos assustar tudo que estamos vivendo nesse momento, mas devemos nos alegrar, porque a palavra do Senhor tem sido cumprida. E nós, como igreja, precisamos, irmãos, proclamar ao mundo, dizer que a palavra de Deus é digna de confiança. Louvemos ao nosso Senhor. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme
promessas Ele não falha. Quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo e de batalha, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação do sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre. Em amor ligado com a sua luz, cada dia mais ilumina a luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é o que vela pela sua palavra, que faz cumprir todas as suas promessas. As suas promessas não falham, as suas promessas são dignas. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, continue confiando no Deus que tudo vê, no Deus que provê e no Deus que protege. Vamos continuar no momento de adoração. Está conosco a irmã Ofélia e a irmã Nani. Elas vão seguir nesse momento de adoração com os irmãos essa noite. Queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor. Para nós é glorioso estarmos na presença de Deus mais uma noite, né? Para mim, atender o convite do pastor, foi um prazer. Quero tão somente ler o salmo para a nossa meditação, o salmo 46, onde diz que Deus é a nossa segurança. Em meio a essa pandemia que estamos vivendo, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Então nós não devemos nos angustiar. Ele é sempre presente nos momentos de angústia. Vamos louvar o Senhor com alegria, vamos bendizer ao Senhor, porque Ele é bom e digno de ser louvado. Daí depois
O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Não nos inquietemos, não nos perturbemos, porque o Senhor dos Exércitos, Ele estará sempre conosco. Ele nos presta promessa que estaremos conosco todos os dias, até a consumação do céu. Quem separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem separará do amor de Cristo? Eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada nos poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não deixe que as tribulações dessa vida, o momento que estamos passando, a ausência de estarmos na casa do Senhor, perca essa comunhão. Sua casa mesmo se adora ao Senhor. Eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, Nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem porvir, nem poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Glória a Deus. Que o Senhor vos abençoe. Queridos irmãos, vamos ouvir agora a ministração da palavra do Senhor. O pastor Rivaldo, ele vai pregar. Vou deixar a oportunidade para que ele possa orar com você também nessa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados, que bom podermos estar conectados uns com os outros, conectados com o Senhor, podendo estar buscando a presença do nosso Deus, orando juntos, embora estejamos separados fisicamente,
mas em comunhão espiritual. Oremos ao nosso Deus, agradecendo-lhe então a oportunidade que Ele nos concede de podermos estar buscando a Sua presença nos nossos lares, mesmo diante do momento que nós vivenciamos. Temos sim razões de agradecer ao Senhor. Coloque-se diante de Deus nesse momento, ore ao Senhor juntamente comigo, em nome de Jesus. Pai bendito, nós louvamos o Teu santo nome, te agradecemos, Senhor Deus, por todas as Tuas bênçãos em nossas vidas, Pai, pelos livramentos, Senhor, que Tu tens concedido ao Teu povo. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua graça manifesta, pela Tua misericórdia presente em nossas vidas, pois sabemos que não somos merecedores de tais dádivas, Senhor Deus, mas Tu tens, ó Pai amados, usado de graça e misericórdia para conosco. Muito obrigado por este momento, Senhor Deus, de adoração a Ti e reflexão da Tua palavra, Pai amado. Que Tu possa falar ao coração do Teu filho, ao coração da Tua filha, Senhor Deus. Que Tu possa, Senhor, estar despertando a cada um de nós para estarmos buscando mais a Tua santa presença, Pai. Nós Te louvamos, Senhor, e expressamos a Ti a nossa alegria, expressamos a Ti, Senhor Deus, a nossa gratidão de podermos dizer que Te pertencemos, de podermos dizer que somos Teus filhos, Senhor Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu querido e minha querida, gostaria de convidar você a ler comigo o texto bíblico do Salmo 119, o versículo 105. Salmo 119, versículo 105 da palavra do Senhor. Eu vou ler na tradução da Nova Versão Internacional. Nos diz o texto bíblico: a Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Meus queridos e queridas, esse salmo pode ser abordado de diversas formas. Vou escolher uma forma em que nós vamos caminhar um pouco por ele, para nós percebermos um pouco sobre a pessoa do salmista. Esse é o maior salmo da Bíblia. É o salmo que nós gostamos de brincar às vezes, dizendo, vamos ler todo um salmo, e surpreendemos ao dizer que é o Salmo 119. É um salmo enorme, com 176 versículos, e algumas versões, a minha versão aqui, a versão, Nova Versão Internacional, ele traz uma divisão interessante. Se você utiliza a versão Almeida, Revista e Atualizada, você não vai encontrar esta divisão, mas na NVI, o texto é dividido pelas letras do alfabeto hebraico, desde o Aleph até o Tal. E isto não é por acaso, há uma razão para isso. Dividiu-se deste modo porque pode parecer que não, mas este salmo foi escrito para ser decorado. Foi escrito de uma forma e dividido de uma forma mnemônica para que as pessoas pudessem fazer essa divisão em suas mentes do seu conteúdo. É uma oração que também, claro, é uma poesia e que traz essa divisão. Cada uma dessas divisões no original hebraico começa justamente pela letra que lhe corresponde. A divisão que corresponde a Aleph começa lá por um Aleph. A divisão que corresponde a Het começa lá pelo Het. Claro que no português a gente não consegue acessar essa perspectiva, mas no hebraico tinha a intenção das pessoas acessarem o conteúdo facilmente, decorarem esse conteúdo com essas divisões, trazendo essa facilitação. Então, queridos, este salmo, que é uma oração, que não sabemos quem foi que escreveu,
há quem defenda que tenha sido Davi. Não vamos trabalhar com essa perspectiva, mas com a perspectiva de que foi uma pessoa que nós não sabemos quem foi, mas que nós podemos saber um pouco sobre essa pessoa. E como nós podemos saber? A partir do seu conteúdo, a partir do que ele revela acerca dos seus sentimentos, acerca da sua consideração para com a palavra de Deus. Todo salmo é uma declaração acerca da excelência da palavra do Senhor, de como o salmista se sente quanto à palavra de Deus, como ele vivenciou a sua vida, as suas ações, os seus comportamentos diante daquilo que Deus revela em sua lei. Então nós podemos conhecer um pouco dele a partir disto. Então nós vamos trilhar um pouco o salmo, vendo um pouco aí os versículos, tentando entender quem foi esta pessoa que escreveu este salmo tão belíssimo, tão maravilhoso e tão gostoso de ser lido. Quem foi o salmista então? O versículo 1, queridos, o versículo 2, nos traz algo muito importante sobre ele. Nos diz: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos. Então, quem escreveu este salmo revela aqui com essas palavras o seu conceito de felicidade. Ele acredita, meu querido, minha querida, que a felicidade está baseada, que ser feliz para ele não é simplesmente estar vivenciando as benesses deste mundo, as prosperidades deste mundo, mas é estar voltado para o Senhor. Felicidade para ele está baseada no sentimento de se estar voltado para o Senhor. E aí, meus irmãos, como nós não podemos lembrar daquilo que o Senhor Jesus Cristo nos fala a respeito de felicidade lá no Sermão do Monte, como nós não podemos lembrar de que Cristo fala da felicidade como algo atrelado à nossa comunhão com Deus. Tantos anos antes, o salmista tem falado do mesmo assunto, como algo que dizendo que a felicidade não é simplesmente uma conquista humana, não significa para ele, essa é a sua percepção, a felicidade para ele não advém das realizações dos seus projetos, mas a felicidade é andar nos caminhos do Senhor, é obedecer aos seus estatutos. E há uma consequência disso. O versículo 3 mostra que quem vive desta forma, ele mostra que ao viver desta forma, consequentemente, não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Os que obedecem os seus estatutos, não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Então ele percebe, queridos, o valor de uma vida com esses fundamentos maravilhosos. O desejo do salmista, ele vai expressando que é viver obedecendo a lei divina, obedecendo a palavra do Senhor. O versículo 10, ele diz: eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Certamente, se estivéssemos no diálogo com ele e perguntássemos a ele: não permita que o Senhor te desvie dos seus mandamentos, quando? Por quanto tempo? Certamente que ele diria: por toda a vida. Ele expressa o seu desejo de estar sempre em obediência, de estar sempre buscando ao Senhor, de estar vivendo a sua vida voltada para o Senhor. Mas quem era esta pessoa? Podemos saber, por meio do Salmo, até um pouco sobre a sua faixa etária. O versículo 9 nos diz: como pode um jovem manter pura a sua conduta? E ele traz a resposta: vivendo de acordo com a tua palavra. Então o texto nos mostra, traz essa implicação de que o salmista era ainda, quando escreveu o salmo, uma pessoa jovem para o contexto ali da sociedade hebraica. Era alguém ainda com menos de 40 anos, com certeza. Então ele expressa a sua
o seu desejo, a sua vontade de estar obedecendo a palavra do Senhor, a sua preocupação de estar vivendo em santidade ao Senhor, fazendo essa pergunta e trazendo a resposta de como isto é possível. É possível obedecendo a palavra, observando a palavra, guardando a palavra no seu coração. Então, durante todo o texto do Salmo, ele vai enfatizar o valor da palavra. No versículo 18, queridos, ele mostra que só é possível ver a maravilha da palavra de Deus se formos libertos pelo Senhor. Se o Senhor graciosamente nos concede essa condição, essa percepção espiritual, ele diz: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua palavra. Meu querido, minha querida, nós temos, claro, a dependência do Espírito Santo para entender a palavra, para entender as verdades divinas. Mas isso não apenas quando nós ouvimos a proclamação do Evangelho e nos entregamos a Cristo e fomos conquistados pelo Senhor, e o Senhor nos levou a entender as suas santas verdades. Mas todas as vezes que nós lemos a palavra, sempre que paramos para refletir nela, que paramos para meditar nela, que paramos para ouvir a sua proclamação, nós podemos ter iluminação do Espírito para entendê-la, para compreendê-la. Ele trabalha em nossas mentes, ele trabalha em nossas almas, nos levando a entender e aceitar as suas verdades. Uma das maravilhas da palavra de Deus, queridos, é que ela nos coloca muitas vezes em situação desconfortável. Eu gosto de enfatizar essa questão. Nem sempre ouvir a palavra de Deus vai nos colocar numa situação em que nós estamos gostando de ouvir o que a palavra está nos dizendo. Muitas vezes podemos nos sentir desconfortáveis, porque a palavra de Deus nos confronta. Às vezes ela nos ofende por nos revelar aquilo que de fato está no nosso interior, por mostrar quem nós realmente somos, por ir de encontro ao nosso modo comum de pensar. Nós não podemos perder isso de vista. Nós não podemos perder de vista que muitas vezes a palavra ela é ofensiva nesse sentido. Então, meu querido, minha querida, se você em nenhum momento sentiu-se constrangido pela palavra de Deus, se você em nenhum momento sentiu-se envergonhado, envergonhada diante do que você vê na palavra do Senhor, se isso nunca aconteceu na sua vida, você não está entendendo a palavra de Deus corretamente. Você não está de fato com o coração aberto para a palavra de Deus. Você não está tendo uma percepção espiritual da palavra de Deus. Mas você pode orar ao Senhor, pedir ao Senhor que o Senhor te ilumine, que o Senhor te quebrante, que o Senhor te leve a uma percepção das suas santas verdades. O salmista ainda nos mostra, indo agora para o versículo 33, que por mais que nós nos sintamos ofendidos ao estar diante da palavra, nós devemos nos comprometer com ela. O que é que nos diz o versículo 33? Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei. Quando? Em que momento? Ele diz: até o fim. Ensina-me, e eu vou obedecer a Ele até o fim. Esse era o seu alvo, esse era o objetivo da sua vida, esse deve ser o teu objetivo, o meu objetivo, o nosso objetivo. Aquele jovem já estava tão comprometido com a palavra do Senhor, ama a palavra de Deus, mas revela também neste salmo as circunstâncias vivenciadas por ele. Eram circunstâncias, queridos, em que havia uma pressão para que ele fugisse das verdades do Senhor, abandonasse as verdades do Senhor. Ele fala que pessoas zombavam dele, zombavam das verdades divinas. Veja o versículo 50 até o versículo 51, vai nos dizer o seguinte: este é meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa dá-me vida. Os arrogantes zombam de mim,
o tempo todo, mas eu não me desvio da tua lei. Então, meus irmãos, ele revela que tem essa confiança. Confio nas tuas promessas. Na versão revista e atualizada, tem um termo aí, na tua lei, sinônimo para a tua palavra, para os teus decretos, para os teus mandamentos, para as tuas verdades. Eu confio, Senhor, nas tuas verdades. Aqueles que zombam de mim, queridos, isso não está tão distante das nossas realidades, do nosso tempo, como talvez alguém possa imaginar. Há pessoas que em determinados contextos, em alguns momentos da sua vida, sentirão tentados a afrouxar o seu compromisso para com a palavra de Deus, devido à pressão que está à sua volta, devido às pessoas, aos conceitos, às ideias que se popularizam, e as pessoas às vezes podem sentir que estão sendo pressionadas a abandonar a verdade do Senhor, ou pelo menos relativizar a verdade do Senhor. E como trata-se de um salmo escrito por um jovem, podemos perfeitamente aplicar para o contexto de jovens que muitas vezes sofrem pressão para que abandone a verdade divina, para que não seja tão comprometido com a verdade divina. Ambientes, por exemplo, que às vezes são hostis à verdade do Senhor, ambientes onde o jovem pode se deixar levar pelo contexto, como um ambiente de faculdade ou qualquer outro, onde se propaga o relativismo de todas as verdades. E aí há a perspectiva, às vezes até mesmo de zombaria. Já ouvi testemunhos, já ouvi pessoas falando acerca de serem perseguidas por acreditar nas verdades bíblicas, em um contexto onde a ciência é vista até de uma forma idólatra. Não estou deixando de valorizar a ciência, não estou deixando de valorizar o ambiente acadêmico, muito pelo contrário, valorizo. Mas a verdade de Deus está acima de todas as verdades, e nós que nos comprometemos com ela, seja qual for o ambiente que nós estejamos, nós não podemos relativizar aquilo que a palavra de Deus nos revela, ainda que venhamos a sofrer zombaria, ainda que venham a dizer que somos retrógrados em alguns pensamentos. Não, jamais nós podemos nos render a pressões que vão de encontro à palavra do Senhor. Queridos, gostaria de levar você agora ao versículo 89 ao 91 deste salmo. O versículo 89 a 91 nos diz: a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus, a tua fidelidade é constante por todas as gerações. Estabeleceste a terra que firme subsiste, conforme as tuas ordens, tudo permanece até hoje, pois tudo está a teu serviço. Preste atenção principalmente neste último termo que ele expressa aqui. Diante de todo o contexto que ele vivencia, diante da perspectiva, da realidade que ele vivenciou, de em alguns momentos vivenciar a zombaria por parte de algumas pessoas, ele diz que Deus utiliza até mesmo essas ocasiões, esses momentos, para moldar o seu caráter. Está implícito isto aqui, pois ele diz que tudo está a teu serviço, nada está acontecendo por acaso. Então até mesmo esses zombadores que estão presentes na minha vida, o Senhor, que é soberano, pode usar para moldar o meu caráter, para moldar a minha espiritualidade, para me levar a ser mais comprometido com as suas verdades. Queridos, quero te dizer que Deus usa aquilo que é inesperado, Deus usa aquilo que nos traz dor, até mesmo aqueles que nos perseguem, para que o nosso caráter seja lapidado. A melhor ilustração para isso, meus queridos, com certeza é o texto lá de 2 Coríntios 12, quando o apóstolo Paulo fala sobre o seu espinho na carne.
E ele revela naquele texto que o espinho na carne foi dado a ele para que ele não se ensoberbecesse diante das revelações que o Senhor lhe concedeu. E que Deus diz para ele que não iria tirar aquele espinho, que aquele momento de infortúnio, que aquele momento que ele desejava que passasse rapidamente, que aquela situação, seja ela qual fosse tirada da sua vida, Deus mostra para ele, e ele aprende isso, que era necessário para que ele não tivesse seu coração exaltado. O Senhor levou ele a entender isso, precisava daquele espinho. No início daquele processo, com certeza ele não pensava dessa forma, mas quando o Senhor responde a sua oração, dizendo-lhe que sua graça lhe basta, dizendo-lhe que seu poder se aperfeiçoa na fraqueza, dizendo-lhe que ele vai continuar com aquele espinho na sua carne, ele pôde então compreender. Então, meus queridos, até mesmo aquilo ali estava no controle de Deus, estava no controle do Senhor, estava ao serviço do Senhor. Mesmo Paulo tendo dito que o tal espinho era o mensageiro de Satanás, mas está tudo sob o domínio do Senhor. Queridos, então o perverso que zomba da palavra do Senhor, que persegue aqueles que vivem as verdades da Escritura Sagrada, que tenta ridicularizar as verdades do Evangelho, pagarão por suas ações, serão julgados pelo Senhor. Mas Deus usa essas ações ímpias, essas ações perversas, para nos levar a amadurecer, para nos levar ao crescimento espiritual, porque Ele é Senhor, porque Ele é soberano, porque tudo está ao serviço dEle. Mas além disso, queridos, o salmista ainda faz uma declaração tão bela de amor acerca da palavra de Deus, versículo 97 ao versículo 105, que nos diz: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro, os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Afasta os pés de todo o caminho mau para obedecer a tua palavra. Não me afaste das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo o caminho de falsidade. E aqui o meu versículo que fala sempre ao meu coração: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia os meus caminhos. Queridos, nós devemos, pelo menos eu me sinto desta forma, comparado a essa expressão de amor tão natural por parte do salmista, tão espontânea, tão bela, me sinto envergonhado às vezes. Devemos nos sentir. É interessante que no versículo 113, ele contrapõe o seu amor à palavra de Deus à inconstância de muitas pessoas. Ele diz: odeiam os que são os constantes, mas amam a tua lei. Você não vai odiar quem odeia a palavra. Claro que você tem que amar. Você tem a revelação completa da palavra de Deus para a sua vida, e você sabe que deve amar as pessoas, que elas têm a falta do entendimento da verdade do Senhor, e que deve orar por elas. Mas o que o salmista está enfatizando, queridos, é que ele não vai estar em comunhão com quem é inconstante diante da verdade divina. Então, meus irmãos, tal inconstância é aquilo que Tiago escreve acerca daqueles que ouvem a palavra, que escutam a palavra, mas que logo a esquecem porque não se comprometem. São dúbios, são pessoas dúbias, são pessoas que estão divididas, são pessoas que não têm um compromisso total. Até ouvem com atenção às vezes, até dizem amém às vezes,
Pode ser que até leiam às vezes, mas não há um comprometimento, não há uma postura de pôr em prática aquilo que tem refletido, aquilo que o Senhor tem lhe falado. Tiago mostra lá no capítulo 1, versículo 22 a 25, que essas pessoas, por terem uma recepção da palavra em que não põem em prática, estão vivendo se auto-enganando. Não faça isso, meu querido. Não se auto-engane, mas ponha em prática, mas viva, receba a palavra, não apenas com o desejo, mas com a oração verdadeira. Senhor, me ajuda a viver o que a tua verdade me transmite, me ajuda a pôr em prática essa verdade. Viva a palavra do Senhor, não seja inconstante. Ainda, queridos, o versículo 127 e 128, ele pontua, enfatiza que não há nada para ele mais importante do que observar os mandamentos do Senhor. Versículo 127 e 126, ele diz: eu amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro puro, por isso considero justos os teus preceitos e odeio todo caminho de falsidade. Amo mais do que qualquer coisa material desta vida, mais do que o ouro puro, ele diz. Ele olha à sua volta, ele olha ao seu redor, ele vê a lei do Senhor, queridos, sendo desrespeitada. Ele diz no versículo 126, já é tempo de agir, Senhor, pois a tua lei está sendo desrespeitada. E diante disso ele sente indignação, ele sente um desejo de que o Senhor retribua diante desse desrespeito, que o Senhor esteja agindo com justiça diante desse desrespeito para com as suas verdades, para com aqueles que zombam dele, que zombam do Senhor. Então ele faz essa sua declaração pessoal de que ele ama de uma forma plena, inteiramente, valorizando mais do que tudo, mais do que qualquer coisa que o Senhor já tenha lhe concedido, já tenha lhe dado, mais de qualquer bênção que o Senhor já tenha lhe dado. Queridos, todos os preceitos do Senhor são justos, como ele declara. Mesmo que não possamos entendê-los plenamente, mesmo que não possamos compreendê-los plenamente, aquilo que o Senhor nos revela, aquilo que Ele fala acerca da sua vontade, é o que é melhor para nossas vidas. Ele diz que odeia, o salmista diz que odeia todo o caminho de falsidade. Com esse termo, não tem entrado à mente aquelas pessoas que agem falsamente, né? Somos tentados logo a pensar em alguém que age falsamente. Não é exatamente esse o sentido que ele está trazendo aqui. Os caminhos de falsidade ao qual o salmista se refere são os caminhos de mentira, são os caminhos que não revelam a verdade do Senhor, são os caminhos que levam ao engano. Esses caminhos, ele diz, ele detesta, os caminhos contrários à palavra do Senhor. Então o que nós vemos, meus irmãos? Nós vemos uma pessoa, um jovem, com uma sensibilidade maravilhosa, que demonstra isso, que se entristece quando a palavra de Deus é zombada, quando vê a palavra de Deus sendo desrespeitada, mas que declara o seu amor de forma bela e espontânea para com a palavra do Senhor. Versículo 36, ele ainda diz: rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. Então ele se entristece quando ele vê a palavra de Deus não ser valorizada, não ser obedecida. Pulando alguns versículos, queridos, indo para o versículo 176, ele conclui este salmo dizendo: andei vagando como ovelha perdida, venha em busca do teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Na Almeida, Revista Atualizada, está o verbo no presente, ando vagando como ovelha perdida, mas o sentido que ele está transmitindo é o mesmo.
O que é que está mostrando aqui, queridos? Esse jovem, a despeito das qualidades que nós já falamos, que ele já demonstrou no seu salmo, que nós já percebemos acerca da sua pessoa, ele faz uma declaração acerca de si: andei vagando como ovelha perdida. Parece até contrariar o que ele disse anteriormente, mas ele não está contrariando o que disse anteriormente. O que é que nós podemos entender com essa declaração aqui? É, na verdade, uma confissão muito bela, uma confissão muito sincera, muito corajosa. Vou colocar nesses termos para que nós possamos assimilar bem. É como se ele estivesse dizendo: vejam, observem, eu sou apenas um ser humano. Também, apesar de todo o meu amor pela palavra, eu posso me sentir confuso às vezes. Eu posso estar vagando às vezes. Eu posso necessitar que o Senhor vá, me traga de volta às vezes. É isso que eles estão dizendo. E eu quero te dizer, meu querido, minha querida, que quando nós nos sentimos deste modo, mesmo tendo o nosso compromisso com o Senhor, mesmo nós sabendo que amamos a verdade do Senhor, refletimos nela, buscamos as suas verdades, mas há momentos em nossas vidas em que nós possamos e que nós talvez venhamos a nos sentir como o salmista se sentiu, em muitos momentos, um pouco vagando no sentido de confuso, no sentido de trilhando os caminhos que não deveríamos estar trilhando. Mas eu te digo que é justamente nesses momentos que também o Senhor, de forma graciosa, maravilhosa, poderosa, chegará à tua vida, o Espírito Santo agirá, levando justamente a sua palavra ao teu coração para trazer você de volta. Meu querido, minha querida, então eu quero aplicar esse texto para a sua vida, primeiramente te fazendo uma pergunta prática, que remete a um momento muito singular que Jesus vivenciou e que nos ensina. Quando você se sente tentado, como você será fortalecido? Sim, o Espírito Santo nos fortalece, e como Ele age para nos fortalecer. Em muitos momentos, queridos, Ele vai nos levar à percepção da palavra de Deus, nos traz à mente a palavra do Senhor. E Jesus nos ensina isso justamente quando Ele estava ali no deserto, quando Ele foi tentado ali. E em todas as investidas de Satanás, o Senhor Jesus utiliza a expressão "está escrito", nos mostrando de forma prática de que diante das adversidades, das tentações, dos desafios, das investidas demoníacas, nós devemos nos recordar do que nos diz a palavra do Senhor. O Senhor nos leva a sua palavra. Está escrito. A situação da minha vida é esta, mas está escrito. Estou sendo tentado nessa área da minha vida, mas a palavra de Deus nos diz tal e tal coisa acerca dessas questões. Meu irmão, minha irmã, mas eu quero te dizer de uma forma muito enfática, talvez até dura, mas com amor para com a sua vida: se você não ama a palavra, ainda não vivenciou a regeneração. Porque todos aqueles que verdadeiramente foram salvos em Cristo Jesus têm apego pela palavra de Deus, ama a palavra de Deus. Talvez não tenha um grande entendimento da palavra, um grande conhecimento da palavra, um grande conhecimento interpretativo dos textos bíblicos, mas ama a palavra de Deus. Se não ama a palavra, é porque não foi regenerado, é porque não é salvo, é porque é um mero religioso que está no contexto da igreja evangélica. Creio que esta não seja a sua situação. E se alguém que está ouvindo esta mensagem e é a sua situação, você não tem desejo de ler a palavra, você não tem desejo de ouvir a palavra, você não tem desejo que Deus fale ao teu coração, coloque-se diante do Senhor
e peça para que o Senhor transforme a tua vida. Peça para que o Senhor te regenere. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, quero te dizer também que você precisa do texto bíblico falando ao teu coração o tempo todo, todos os dias. Enquanto você estiver caminhando no Senhor, enquanto você estiver nesse processo maravilhoso, mas ao mesmo tempo árduo, que é a santificação, você precisa da palavra de Deus na sua vida. E também, queridos, quero te dizer que você não deve andar segundo os seus pensamentos, mas segundo os pensamentos do Senhor, revelados na sua palavra. Não confie tanto em si, não confie tanto na sua percepção, nas suas ideias, mas coloque-se humildemente diante das verdades do Senhor. Coloque-se humildemente diante da palavra de Deus. Para concluir, ainda enfatizo o versículo 176. Com relação a esse pedido do salmista, vem em busca do teu servo. Claro que ele tem em mente a ilustração de uma ovelha perdida, de uma ovelha que se perdeu, que precisa ser socorrida. E aqui, queridos, ele fala de toda a sua trajetória, como eu já disse, dos momentos de desvios, dos momentos em que ele pode ter se sentido desgarrado, dos momentos em que ele pode ter se sentido confuso, pois assim é a nossa vida. Nós estamos sujeitos a tais momentos. Mas se em algum momento, querido, se em alguma questão da sua vida você sentisse perdido, você sentisse que está trilhando um caminho que não deveria estar trilhando, o Senhor é aquele que em graça e misericórdia vai ao teu encontro, poderá ir ao teu encontro e trazer você de volta. E isto em toda a sua história, em todo o seu caminhar com Ele. Portanto, guarda a sua palavra no seu coração, pois a palavra de Deus revela que Ele cuida dos seus, que Ele vai em busca dos seus. Que Deus te abençoe, meu querido e meu querido. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Pai bendito, que Tu possas, Senhor Deus, sempre quebrantar esse Teu filho, essa Tua filha, sempre fazer com que Teu filho e Tua filha valorizem Tua palavra, com que busque sempre ardentemente a Tua palavra, Pai amado. Concede a iluminação do Teu Espírito, para sempre compreendê-la como ela é. Protege a sua mente das deturpações, das heresias que assolam os nossos dias, Pai. Que Tu fales sempre ao coração do Teu Filho, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço. Amém. Deus abençoe você, meu querido. Pastor Fabio. Meus amados irmãos, louvamos a Deus por mais um culto, adoramos ao nosso Pai por sua misericórdia. Eu tenho alguns comunicados para passar para os irmãos e eu gostaria que os irmãos prestassem atenção. Eu sei que às vezes quando termina o momento da mensagem há uma ansiedade para fazer outras coisas, mas eu queria que você prestasse atenção. Nós estamos retornando aos cultos da nossa igreja de forma gradual e aí também não é de forma impositiva. Os irmãos precisam saber disso. A nossa primeira palavra é: fique em casa, você esteja aí preservando a sua saúde e a saúde de sua família. Mas se você deseja participar conosco, algumas igrejas já estarão voltando durante essa semana para as atividades de culto. Só que as atividades que nós estamos voltando agora de culto, elas seguirão algumas recomendações e que precisam ser observadas por cada irmão. O limite da quantidade de irmãos em cada congregação é no máximo 10 pessoas. Assim seguiremos o decreto do Estado de Pernambuco. Também, diante dessa questão de participação do culto, os cultos deverão obedecer o limite de afastamento. Os irmãos não podem estar próximos, os irmãos precisam obedecer esse limite que há no que diz respeito ao distanciamento. Os irmãos precisam ter aí o seu material de proteção, aí a sua máscara, em todas as nossas igrejas, na entrada terá aí o álcool em gel para fazer a higienização.
Os banheiros também vão estar preparados para fazer esse momento de higienização também de suas mãos. Mas é muito importante que você entenda que nós não temos aperto de mão, nós não temos abraço nos cultos. Os nossos cultos, as programações, elas serão com o tempo limitado de no máximo 1 hora. No máximo 1 hora será o culto realizado em nossas igrejas. E também não serão todas as congregações que voltarão. Pastor, por que não todas as congregações? Porque, meus amados irmãos, nós estamos vivendo um momento ainda em que o surto está muito pesado e nós estamos solicitando que todos os nossos irmãos que têm de 60 anos em diante, todos os irmãos que se enquadram no estado de vulnerabilidade, que estão gripados, irmãos que estão passando por momentos agora de vulnerabilidade no que diz respeito à estabilidade de sua saúde, fique em casa, não participe dos cultos. Não se sinta aí de maneira nenhuma constrangido porque você não está conosco presencialmente. Dentro da vontade de Deus, dentro do propósito de Deus, se assim for a vontade do Senhor, em breve estaremos todos juntos. Mas até então tenha paciência. Nós estaremos nos cultos presenciais mais uma vez, de uma forma gradual. Estamos aí dando a oportunidade para os irmãos no culto dominical, no culto de doutrina. Os irmãos vão poder participar, só que há uma necessidade que os irmãos, principalmente irmãos do templo sede, possam estar conectando o WhatsApp comercial da igreja, para que você possa saber se há ainda vaga no limite de pessoas para você participar. Os cultos que vão ocorrer na igreja vai depender aí dessa organização. Então não adianta você querer chegar aqui na igreja se já tivermos o grupo completo de 10 pessoas. Então é muito importante que você tome a atitude de através do WhatsApp comercial. Esse é um canal de comunicação da nossa igreja, está aí fazendo os questionamentos, a pergunta, as dúvidas que você tiver. 96997864. Esse é o WhatsApp comercial de nossa igreja. Amados irmãos, nós estamos também com um trabalho de arrecadação de alimentos, e esse trabalho não vai parar enquanto estivermos nesse momento de pandemia. Então queremos pedir a você que pode, doe alimentos não perecíveis, e se você puder doar, doe valores financeiros, porque nem sempre a necessidade dos nossos irmãos está pautada no que diz respeito a cereais. Nós estamos pedindo alimentos não perecíveis, mas às vezes há uma necessidade de carne, há uma necessidade de ovos, há uma necessidade de outros suprimentos que aí os irmãos não vão poder doar tão facilmente. Mas aí, se você deseja também suprir no que diz respeito a essa questão carne, ovos, você não está de maneira nenhuma limitado a não fazer essa doação. Procure através do WhatsApp também, para que você possa saber o dia e o momento que você pode doar, para que nós possamos já estar encaminhando diretamente para os irmãos mais carentes de nossa igreja. Então, o trabalho de arrecadação de alimentos e doação de alimentos para os irmãos mais carentes, é muito importante dizer isso. A igreja não está e não estará dando assistência a todas as pessoas, mas aqueles que são mais carentes, e primordialmente estaremos dando assistência àqueles que são membros da nossa igreja. Então, meus irmãos, não esqueçam, ore por isso. Irmãos, nós estamos em um momento de intercessão. Se você perdeu esse momento de intercessão, nós fizemos, desde o dia 14, nós retomamos mais 30 dias de oração. Só que, durante esses 30 dias de oração, nós entramos em mais 2 momentos de intercessão, e não há necessidade que você desconecte dos outros momentos para estar participando conosco. Participe de todos os momentos de oração que você puder. Pegue uma agendinha, anota na agenda, organiza a tua agenda e esteja intercedendo. Do dia 14 até o próximo dia, agora 14, nós estamos completando aí mais 30 dias de oração. Só que no dia 24 nós iniciamos 30 dias de oração pelo povo muçulmano. E aí é muito interessante, porque você não vai só orar, você tem material que você pode estar solicitando, através também do WhatsApp da igreja. Você pode solicitar materiais que são diários de oração pelo povo muçulmano. Você vai estar conhecendo o povo muçulmano e você vai estar orando pelo muçulmano. Para as crianças, nós temos um material que a mamãe, que o papai pode interagir com a criança
trazendo orientação sobre o povo muçulmano e fazendo com que eles orem também. É um povo que nós precisamos amar e precisamos também revelar para eles que Jesus Cristo é o Senhor. Então, é muito importante, desde o dia 24, se você perdeu, você pode ver todo o material e você pode iniciar aí esse momento de intercessão pelo povo muçulmano. Do dia 1 agora de maio, ontem, nós temos aí a oportunidade de você, na verdade no dia 1, nós tivemos a oportunidade, antes de ontem, de você participar aí do momento de intercessão pelas famílias. Então, dia 1 nós iniciamos um momento de intercessão por famílias. Então, queremos pedir você que deseja, que se interessa, pastor, eu quero material de oração pela família. Nós temos um material também, que são os 30 dias de maio de oração pela família. Então, lembre-se, nós estamos orando 30 dias, desde o dia 14, pelo Brasil e pelas nações. Nós estamos orando no dia 24 pelo povo muçulmano e conhecendo o povo muçulmano, tendo atividade para crianças. Nós estamos também orando desde o dia 1 até o dia 30 de maio pelas famílias. Então convidamos você para estar intercedendo conosco. Quero lembrar os irmãos que nós temos todos os dias pela manhã, de segunda até sábado, Reflexão em Vida. É um momento de devocional comigo, entre 5 a 10 minutos você tem diariamente de reflexão. No início da manhã, comigo, o Reflexão em Vida, ele foi ao ar, nós reeditamos todo o trabalho para que pudéssemos estar aí entregando para os irmãos todos os dias, desde que nós começamos a pandemia. Nós estamos aí postando os áudios que você pode meditar comigo nas reflexões. Também esses áudios estão sendo direcionados através do WhatsApp comercial da igreja. Amados irmãos, nós queremos convidar você para estar encorajando uns aos outros. Ajude o seu irmão. Se você pode visitar algum irmão idoso, coloca a tua máscara, a tua proteção, o distanciamento, vai visitar. Se você tem casos emergenciais, tanto do Templo Sede, as congregações estão ao seu alcance, ao seu conhecimento, conecta-se comigo, informa para que nós possamos alcançar esses irmãos. Eu e todos os obreiros da igreja estamos disponíveis para estar indo de encontro aos que estão mais carentes. Deus abençoe você. Nós vamos orar nesse momento, encerrando e agradecendo por esse culto. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Que venhamos, sim, Senhor, seguir esse exemplo maravilhoso que foi ministrado, ó Pai, aos nossos corações essa noite. Que venhamos amar tua palavra sobre todas as coisas, Senhor. Que venhamos, ó Pai, a cada instante, Senhor, ter prazer e alegria em conhecer e andar nos teus caminhos. Agradecemos, Senhor, pela exposição. Pedimos, ó Pai, uma noite de paz, a tua proteção sobre a vida de todo o povo. Queremos te pedir pela economia do nosso país, pela saúde do nosso país e pelas nações que estão ao nosso redor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, bendito Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo seja derramado sobre toda a igreja do Senhor e todo o povo de Deus diz. Amém. Deus abençoe, uma ótima noite para você.